Nada como um dia após o outro, não é verdade, senhoras e senhores? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Fogão Play. E a partir de agora eu vou mostrar tudo que o Sport Center da ESPN está falando sobre esse atropelo do Botafogo pela 8ª vez seguida em cima do Fluminense, né? Então, se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui no Fogão Play. Fechou, rapaziada? Bom, depois do vídeo, a gente volta para bater mais um papo aí. Vamos que vamos, compartilha para geral. Sim, companheiro, aqui estamos. Olha que começo de programa, hein? Nem veio aqui pra gente, é pra ir direto pro Nilton Santos, porque o Botafogo faz Renato Paiva respirar. Começou bem contra o Fluminense e levou a melhor no clássico vovô, no clássico carioca contra o Fluminense. 2-0 pro Botafogo, a gente vai ver já já o gol do Vitinho e no segundo tempo, agora há pouco, o Savarino fez o segundo. Tô aqui com o Paulo Silas, com o Fernando Campos para falar do clássico. Tudo bem, Donan? E aí? Vitória boa do Botafogo, hein? Tudo ótimo, muito boa noite, Edu, boa noite, Silas, boa noite, o fã de esporte. Vitória hoje convincente, o Botafogo fez um bom jogo. Primeiro tempo, né, com mais volume, com mais posse de bola, parando em boas defesas do Fábio. Tá aí o gol do Vitinho, lado direito funcionando muito, né, do Botafogo ali na parte ofensiva. O Matheus Martins sendo importante. Uma mudança de esquema tático que surtiu efeito e me surpreendeu. Hoje entrou com 4-4-2 o Renato Paiva, dando espaço para o Cuiabano do lado esquerdo, né, subir bastante. Savarino saindo da esquerda e aparecendo por dentro, e por dentro ele consegue gerar jogo, consegue ser muito criativo. Partidaça do Savarino, né? Foi, para mim, o jogador mais constante alto nível na última temporada histórica do Botafogo e hoje melhor em campo. O Botafogo, no segundo tempo, ele recua. O Fluminense tem muito a posse de bola, mas o Botafogo conseguiu mostrar uma boa solidez na parte defensiva e matou a partida num contra-ataque, né? Com um golaço do Savarino. Importante falar, hein? Uma freguesia. Tem isso. O Botafogo venceu os últimos 8 jogos contra o Fluminense, as últimas 8 partidas, né, com vitórias do Botafogo, e hoje mereceu, viu? O Paiva, de fato, foi melhor que o Renato Gaúcho no confronto tático. Como dizem na Argentina, é o papá, né? E falando em Argentina, Paulo Silas sabe muito, porque é ídolo do São Lourenço. O Botafogo não perde do Fluminense desde junho de 2022, Silas. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Donan? Um abraço grande pro fã do esporte também. O Botafogo, que a gente vinha falando na semana passada, né? Que o Textor falou que em abril ia começar o trabalho, já estamos quase em maio e a gente ainda não viu aquele Botafogo deslanchar. Mais uma vitória como essa no clássico ajuda muito, principalmente o Arthur, né? Que entra no lugar do Luiz Henrique. Savarino, que volta a fazer gol, um golaço, um contra-ataque, bem no estilo dele, porque só se fala da saída de Almada, da saída do Luiz Henrique, e que o Botafogo não é o mesmo, porque saiu o Júnior Santos e que a defesa não está jogando da mesma maneira, tal. O John toma um gol no jogo passado na Sul-Americana contra o Estudiantes, né? Um gol bastante esquisito, mas é um Botafogo que com uma vitória dessa, não é que retoma o caminho, mas dá um fôlego, e principalmente para o seu treinador, que já estava bastante contestado. A gente até mostrou a foto dele aqui, já tá respirando melhor já o Renato Paiva. Daqui a pouco a gente vai ao vivo com ele também com o Renato Gaúcho, que seguramente vai falar do suposto pênalti no Arias, vai ser assunto por aqui também. Torcedor tricolor bravo, assim como o próprio Arias falou, que acha que foi pênalti. Já já a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no Sport Center. Mas vamos para o Nilton Santos agora. Contato com a repórter Roberta Barroso, que acompanhou de perto o clássico vovô e tem mais informações. Tudo bem, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite pra você, boa noite a todos. Falhou aí nesse finalzinho você me chamando, mas vamos falar desse clássico aqui no Nilton Santos. Botafogo voltando a vencer depois de 4 partidas, como o Donan trouxe aí. São 8 vitórias seguidas contra o Fluminense. Há quase, então, 3 anos o Botafogo não sabe o que é perder para o Fluminense, mas existia uma grande expectativa para esse jogo, muito por conta do desempenho do Botafogo nas últimas partidas. No meio da semana, o Botafogo perdeu para o Estudiantes
antes, e um jogo muito ruim, mas hoje aqui foi um Botafogo dominante, bem superior do que o Fluminense. O Fluminense, vale a gente lembrar, descansou durante essa semana. O Renato Gaúcho mandou a equipe reserva para a Copa Sul-Americana, inclusive ele ficou no Rio de Janeiro treinando a equipe, ou seja, Fluminense descansado para essa partida, mas parecia o contrário, porque o Botafogo dominou o primeiro tempo. Vale a gente trazer também mérito do Renato Paiva, porque ele surpreendeu na escalação da equipe, colocando o Mastriani na frente, então esse quarteto ofensivo diferente, com muita movimentação. Com isso, o Igor Jesus teve mais oportunidades para sair por conta de um Mastriani mais fixo em alguns momentos, o Savarino jogando pela ponta esquerda e depois indo para a parte central do campo, que é o lugar que ele mais gosta de jogar. E hoje o Botafogo saindo aqui com esse resultado positivo. Na primeira etapa, o Igor Jesus teve pelo menos 3 oportunidades, em uma delas acertou a trave. O Matheus Martins também 2 vezes parou no goleiro Fábio, e o gol do Botafogo saiu com o Vitinho aos 36 minutos, uma jogada até invertida, porque o Vitinho se infiltrou como atacante, recebeu de Igor Jesus e fez 1-0. O Botafogo empilhou chances na primeira etapa. No segundo tempo, o Fluminense voltou até pressionando mais a saída de bola, teve uma chance ali aos 7 minutos com Bernal. O Botafogo voltou a ter outras oportunidades, o Savarino de falta mandou com perigo. Do outro lado, num erro de Igor Jesus, o Fluminense também teve uma grande chance, cobrança de falta do Arias, ele acertou o travessão. E como vocês falaram aí, com certeza aquele lance mais pro final do jogo entre Gregori e Arias vai ser debatido. O Fluminense pediu pênalti, o juiz mandou seguir, e no finalzinho ainda teve então o gol do camisa 10, Savarino, em velocidade, aproveitou também um erro do Fluminense e marcou o segundo do Botafogo, tirou a camisa, levou o cartão amarelo. Mas é isso, um Botafogo que volta a vencer e traz dias de paz, pelo menos os próximos dias, para o técnico Renato Paiva, que fez essa mudança aí na escalação, lembrando que ele tem a confiança da diretoria. E hoje então um ponto positivo desse quarteto ofensivo, e a gente aqui na arquibancada teve gente falando, olha, esse primeiro tempo lembrou aquele Botafogo de 2024. Edu, eu volto com você. É isso, e impõe a primeira derrota do Tricolor com o Fluminense no comando, com o Renato Gaúcho no comando. A gente vai ouvi-lo já já. Que resumo que fez Roberta Barroso, hein? Em 2 minutos ela resumiu tudo o que aconteceu no jogo. Parabéns, Roberta, mas não tem moleza não. Vai pra zona mista que o pessoal tá te esperando já já. A gente quer as entrevistas aqui no Sport Center. Até já, amiga. Tchau, tchau, gente. Até já. Vou lá pra zona mista. Beijo. Valeu. Né? Resumiu tudo que tinha de importante no jogo, ela citou. Só tem craque. É um computador na cabeça. Sabe muito. Sabe muito. E aqui não tem teleprompter não, hein? Bom, é incrível, né? Porque a gente falava muito previamente do jogo e era assim, times em momentos diferentes. O Fluminense muito bem na tabela, descansado, o Botafogo pressionado lá embaixo, precisando da vitória. O primeiro tempo parecia que era o contrário, né, Dona? E assim, o Renato ele conseguiu mudar muito o ambiente do Fluminense. E acho que trouxe uma confiança para os atletas, acho que o ambiente ficou mais leve, né? Saiu de uma maneira um pouco mais desgastada o mano ali do Fluminense. E quando ele teve pouco tempo para treinar, o resultado veio. E agora que ele teve uma semana cheia com o time, né, ideal do Fluminense, que ele preservou durante a semana Sul-Americana, o time não correspondeu. Hoje o Botafogo foi bem superior. E o primeiro tempo do Botafogo, de fato, em vários momentos, lembrou o Botafogo do ano passado. O Botafogo do Paiva até agora, ele tinha um problema muito crônico, assim, de um time distante dentro de campo. Hoje ele modifica, surpreende, coloca um 4-4-2. O time consegue dominar o meio campo, jogando mais próximo, de maneira compacta, com intensidade, pressionando o Fluminense e com muita velocidade quando tinha a bola. Porque ele coloca o Savarino na esquerda, só que o movimento do Savarino é de sair da esquerda e aparecer por dentro. Ele era mais um jogador no meio campo que gerava essa superioridade, e ele abriu o corredor para essa velocidade do cuiabano, que tem essa característica, né, do cara com força, né, para atacar o corredor. E a Roberta destacou também a maior mobilidade do Igor Jesus com o Mastriani ali de referência. Sim. Boas sacadas, né? Boa sacada. Do lado direito ele coloca o Matheus Martins, que é um jogador que em vários momentos atua pelo lado esquerdo, mas ele ali pelo lado direito ficou uma dobradinha com muita velocidade e muita agressividade com o Vitinho e o Matheus Martins. Então acabou dando muito certo. Quando você fala de dupla de meio campo,
Marlon Freitas e Gregory se conhecem muito bem, né? Altíssimo nível. Eles também sustentando o meio campo com qualidade, se apresentando para jogar. E eu acho que essa sacada da dupla de ataque, que me surpreendeu, não vou, né, negar isso, tem muito a ver com essa característica do Igor Jesus. Porque às vezes a gente cobra o Igor Jesus como se ele tivesse que ser o principal artilheiro do país. Mas a característica de jogo dele, em vários momentos, na movimentação inteligente dele, abrir espaço para os companheiros. Então ele circula muito, ele gera muita chance para o Botafogo por conta dessa movimentação inteligente. O Mastriani um pouquinho mais fixo, né? É mais um 9. O Igor Jesus, ele pode ser esse 9, mas ele pode também circular. Então hoje o Paiva, que estava sendo criticado, foi muito bem. Ele foi melhor que o Renato no duelo. No segundo tempo recuando um pouquinho mais, mas sendo perigoso também nos contra-ataques. Depois, como o Silas falou, a entrada do Arthur, também na vaga do Matheus Martins. O Savarino jogando muito melhor em campo. Hoje uma partida muito convincente do Botafogo e talvez uma solução para o restante da temporada. Pode ser que esse 4-4-2 seja a solução para o restante da temporada. Ô Silas, a gente vai ver já números da freguesia, já que a gente pode falar, entre Botafogo e Fluminense. Mas no intervalo... Da paternidade. Da paternidade. Como eu disse já. No intervalo, o Ganso fala sobre a falta de marcação, de todo mundo marcar mais à frente, e o Fluminense volta realmente marcando mais na saída de bola do Botafogo, até mudou um pouco o panorama da partida, né? Você acha que o Renato Gaúcho chegou a ser surpreendido por tudo isso que o Renato Paiva preparou? Eu acredito que sim, não deveria. Porque ficou aqui, né? Consegue um empate lá com o gol do Nonato. Aliás, um golaço. Golaço, né? Praticamente Salvador, nos últimos segundos, não foram nem minutos, nos últimos segundos do jogo. E um golaço de fato. Pressionou lá também, isso é fato, mesmo o Renato não estando, o Marcão, né? Que estava ali substituindo o Renato à beira do campo. Mas nesse jogo, Edu e Dona, o Dona lembrou bem. Quando o Almada estava em campo e quando o Luiz Henrique ainda estavam no Botafogo, os dois, o Savarino jogava pelo lado direito do campo, fazendo a meia direita ali, e quem flutuava pelo lado esquerdo e vinha fazer o time jogar para abrir brecha para os laterais era o próprio Almada. Agora, com a saída do Almada, o Savarino fazendo essa função e colocando o Matheus Martins do lado direito, o Igor Jesus consegue vir para fazer um pivô, não precisa vir tanto, mas ele consegue vir quando vem, a bola chega nele, para e tem o Mastriani ainda atrás dele. Então o Igor Jesus consegue fazer esse segundo homem atrás do centroavante. O Mastriani já não conseguiria fazer, vir aqui atrás e fazer também o jogo da marcação. E é curioso que o Mastriani até participa pouco efetivamente, comparando, claro, com outros jogadores, o próprio Igor Jesus. Mas ele tem a função muito importante ali, né? Sem dúvida nenhuma. É que quando estava o Igor Jesus lá de 9... e o Luiz Henrique, o Igor Jesus era esse cara. Ele tinha que esperar a oportunidade para ser um matador, como o Cano faz no Fluminense. Mas agora, nesse novo formato, e a gente precisa lembrar também, o Botafogo também está sem o Bastos, que dá uma segurança muito grande lá atrás. Às vezes você fica muito seguro lá na frente, quando você está muito seguro lá atrás. E o Botafogo agora está se arrumando lá atrás também. Donan lembrou bem os dois volantes, o Gregory e o Marlon. Esquece, são os dois campeões da Libertadores, campeões brasileiros. Mas dali para frente, o Arthur chegou com um nome forte, mas ainda não é. Ainda está tendo que se provar o Arthur no Botafogo, porque está entrando no lugar do melhor jogador da Copa Libertadores, que foi o Luiz Henrique. Então, assim, é um momento delicado. Vamos ver as movidas que o Textor deve fazer agora para junho. Vai fazer alguma... Vai ter que fazer, porque eu não sei se só com isso vai alcançar. Só uma questão no que você falou, que eu acho que é importante. Primeiro, no primeiro tempo, o Botafogo atropelou o Fluminense tecnicamente, taticamente, muito fisicamente. Nos duelos, sufocando, pressionando, recuperando bola na saída de bola, né? No segundo tempo, isso é modificado. E até para dar mérito para o Mastriani, que foi uma peça importante sendo esse 9... No primeiro gol do Botafogo, quem volta e recupera a bola, quem faz o desarme no campo defensivo do Botafogo foi o Mastriani. E aí o Botafogo tem um campo para acelerar, e quando o Botafogo tem um campo para acelerar, ele te atropela, né? O lado direito hoje funcionou muito. Eu vou te falar, o Botafogo só não ampliou mais esse marcador, apesar do Vitinho ter feito gol, em várias oportunidades o Vitinho foi essa válvula de escape, ele conseguiu ir até a linha de fundo, e essa é uma coisa que ele tem que trabalhar. No momento da última decisão de acertar o passe ou de vir para uma finalização, ele estava errando nessa decisão.
Mas, de fato, a estratégia hoje deu certo. Se o Paiva vinha sendo muito criticado nas últimas partidas, hoje o Botafogo teve a sua melhor versão com o Paiva. Assim, tinha feito um bom jogo na estreia contra o Palmeiras no Allianz, mas acho que hoje foi a melhor atuação do Botafogo desde a chegada do Paiva, Edu. E num clássico é sempre Deu melhor, né? Um peso, né? De novo os gols para você, mas a gente viu nos melhores momentos como o Fábio também fez defesas importantes ali no primeiro tempo, né? Uma pressão do Botafogo realmente que foi superior, isso é evidente. Os últimos campeões da Libertadores, né, Edu? Legal, né? E 2 campeões que são inéditos. Essa história acabando com as piadas pra cima deles, né? Vamos dar uma olhada. Já temos uma freguesia. Põe na tela pra gente, então, a superioridade do Botafogo no clássico vovô. Pede a benção, papá. 8 clássicos, então, desde junho de 22. Vamos para 3 anos. 8 vitórias do Botafogo, nenhum empate, nenhuma vitória do Fluminense. Isso nesses últimos 8 clássicos, né? Junho de 22 foi a última vitória do Fluminense. Então, nesse período, 14 gols do Botafogo e 3 do Tricolor. Que coisa, né, Silas? Às vezes parece que o encaixe de uma equipe com a outra, uma sempre leva vantagem. Às vezes tem essas coisas, né? O adversário, quem perde, fica engasgado. Fala, não, no próximo não vai ser assim, não. Eu ia te falar isso, Edu. E você falou de Argentina, a gente ficou lá, São Lourenço com o Boca Juniors. Eu perdi um jogo só pro Boca Juniors em 4 anos que eu fiquei no São Lourenço. Então, assim, é meio inexplicável. Porque você olha para os tamanhos dos times, né? Você olha para o tamanho do Fluminense, você olha para o tamanho, por exemplo, de um Boca Juniors. O São Lourenço é grande, o Fluminense é grande, Botafogo é grande. Mas 8 vitórias seguidas é muita coisa. E aí pega o recorte de 2023 do Fluminense campeão de Libertadores. Sim. Já em 2022, com o Diniz, o Fluminense já praticava um futebol de alto nível. Aqui em 2023, só em 2023 que vem, de fato, né, o momento de coroar o grande trabalho do Diniz. Então, assim, de fato, o Botafogo... E o jogador não entra pensando nisso, né, dona Edu? O jogador, por exemplo, do Fluminense, ele não entra pensando, tem 7 jogos que a gente está perdendo. Não, o jogador entra para jogar o jogo. Não aumenta a vontade de ganhar daqueles caras? Não, quase que não se fala disso, porque muitos jogadores que estavam hoje não estavam em jogos passados, em 22. Então, ao contrário, não é um peso, sua época, né? Não é um peso para ele. Mais justamente. Tempo, né? Mas o futebol tem isso. Nós ganhamos a Copa América contra Uruguai e Argentina em 89, estavam lembrando do Maracanaço de 50. Cara, ninguém estava vivo naquele time nosso, nem no time da Argentina, nem do Uruguai. Então, assim, e a gente lembra que a gente comentou isso na semana, rapaziada. Esse peso não é nosso. Vamos viver a nossa vida. Então, eu acho que o Fluminense tem que pensar cada jogo e o próximo contra o Botafogo, se ganhar, ou se pelo menos empatar, vai acabar essa malaracha, né, que os argentinos falam, esse mau momento, e segue a vida. Bom, vamos aos números do jogo. Primeira derrota do Fluminense com o Renato Gaúcho. Realmente deu uma melhorada na equipe, isso a gente não pode discordar, né? Olha aí, mas o Fluminense teve mais posse de bola, 60%, contra quase 40% do Botafogo. É que o Botafogo saía e chegava lá, né? Tanto que o número de finalizações mostra isso. 15 contra 8. No alvo 7-1, esse placar tão famoso. E a posse mudou muito no segundo tempo, né? No primeiro tempo o Botafogo teve mais posse, mas no segundo tempo o Botafogo recua e decide explorar mais os contra-ataques também. Grandes chances 3-0, ações na área rival 28 contra 12, posses recuperadas 34 contra 24. Nos números também, vantagem do Botafogo, vitória. Os números mostram que o placar foi justo, né? É que também a gente viu, você falou da entrevista do Paulo Henrique Ganso, né? Tá voltando também. Então o Marlon e o Gregory sabem que se a bola não chegar no Paulo Henrique Ganso, já dificulta muito qualquer tipo de criação, de permanência com a bola por parte do Fluminense. E isso é no coração do jogo. Onde o Botafogo sempre foi superior quando tinha Almada, quando tinha o Savarino, quando tinha o Marlon, quando tinha o Gregory, quando tinham esses jogadores que controlavam o jogo. Isso faz muita diferença. E você viu o contra-ataque do gol, o Savarino entrou sozinho, ele podia servir também. Sim. O jogador que estava ao lado esquerdo ali, mas não, não sei, o Fábio parece que estava muito deslocado
pro lado esquerdo do gol. Não sei se na hora não deu tempo dele se posicionar bem. Ficou bem aberto o lado de lá, né? E o Savarino... Pega um chute perfeito também, né? É interessante que a gente estava aqui se preparando para entrar no ar, estava vendo o final do jogo com o Silas aqui, e o Silas falou sobre essa questão no posicionamento do Fábio. E o Fábio é um baita de um goleiro, né? E salvou muito o Fluminense, principalmente no primeiro tempo. Mas também é interessante que o Savarino, ele olha antes de bater no gol 2 vezes e vê a brecha para chutar cruzado, porque ele vê que o Fábio não vai conseguir chegar porque o Fábio está mais pro lado esquerdo. Então também foi muito inteligente o Savarino, né? No momento da decisão ali da finalização. No primeiro tempo, como o lado direito do Botafogo estava atropelando ali com o Matheus Martins e com o Vitinho, o lado esquerdo do Fluminense praticamente não subiu no ataque. A gente via aquela versão do Fluminense, áreas de dependência. Só tentava utilizar o lado direito e aí facilitava muito a marcação no Botafogo. No segundo tempo modificou um pouco, né? Passou também a utilizar um pouco mais o lado esquerdo, mas hoje o Botafogo foi bem seguro também defensivamente, correu poucos riscos. Ó, Fã de Esporte, daqui a pouco os Renatos aqui, tá? O Renato Paiva, que a gente já viu na foto, mudou a expressão dele na foto, já tá respirando mais aliviado. E o Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi, se você preferir, conhecendo sua primeira vitória sua primeira derrota nesta passagem pelo Fluminense. Ô Silas, eu tava pensando aqui, o Savarino consegue um gol importante, até contra o Estudiantes ele tenta um chute de fora da área, que quase sai o gol, né? Ia ser uma beleza de gol também. É aquele lance também para recuperar a confiança, né? Do Savarino. E pro time do Botafogo, pode ser aquele estalo. Fala, não, esse é o Botafogo que a gente já foi ano passado. Tem isso, assim, pode ser uma virada de chave? Eu vejo, por exemplo, vocês lembram quando o Lucas Lima, ele arrebenta no Santos. Sim. E ele teve para sair, inclusive se falou em Barcelona, inclusive, e ele não saiu. E aí o Santos meio que desarrumou o time e ele ficou. Fica muito peso em cima do craque que fica. O caso do Savarino no Botafogo é parecido. Fica um peso muito grande em cima dele. Do Marlon e do Gregory menos. Por quê? Porque esses estão mais preocupados com o desarme do que com a criação. Ou pelo menos em fazer o meio-campo. Eles não têm obrigação de chegar no gol, de fazer gol. Então fica um peso muito grande nas costas do Savarino. E aí também tem um processo de adaptação. Justamente. Quer dizer, eu não tenho mais o Almada aqui, eu não tenho mais o Luiz Henrique aqui. E o Textor, ele entende muito do mundo empresarial, ele entende muito dessa parte de ser o CEO de uma SAF que é absurdo. CEO não, ele é o dono de tudo lá. Mas ele, pelo que eu vejo, ele entende pouco nessa parte de deixar o cara sozinho. Cara, eu não posso deixar o Savarino sozinho. Eu tenho que o mais rápido possível trazer um outro Almada ou um outro meia que possa suprir essa falta, assim como o Luiz Henrique também. Porque você desanima os seus companheiros quando você desarma um time campeão como o Botafogo e não repõe rápido. Isso ficou evidente, até o Barbosa falou no começo da temporada, né? Que estava num processo de adaptação. A saída de tanta gente. O Igor Jesus, pô. Ele tenta com o Santiago Rodrigues, que hoje estava fora, né? Tá no departamento médico, que tem essa característica também de ser criativo, mas vai muito nessa questão da adaptação. Não se adaptou ao Botafogo, pelo contrário, até agora é muito decepcionante a passagem do Santiago Rodrigues com a camisa do Botafogo. O que eu acho que pode ajudar, e eu concordo com o Silas, né? Não dá para você deixar o Savarino, né, sobrecarregado, né? Ele é um grande jogador. O que pode facilitar no meio do ano, pensando e projetando o Super Mundial, é a chegada do Wendel, né? Que é muito bom jogador. Ex-Fluminense, tá voando lá no Zenit, na Rússia. Acho que ele vai ser um cara para dividir essa responsabilidade para qualificar ainda mais o sistema ofensivo do Botafogo. O Savarino, Silas, eu sou suspeito para falar, sou fã. Também. Desde a época do Galo, acho que no ano passado foi o cara que mais jogou no Botafogo. O Tietê foi embora. O Júnior Santos foi embora. O Eduardo foi embora. Ou seja, o Almada já tinha... Ou seja, os outros... O Romero, que tá no Cruzeiro, né? Não, tá no Inter. Tá no Inter? Foi pro Inter, né? Ele fez um belo lançamento essa semana aí. Eu lembrei dele justamente por causa do lançamento. Ou seja, e teria agora uma oportunidade maior, mas não. Então preferiu até sair, porque viu que não ia jogar. Então, sim, você deixa um cara que... logo atrás do Luiz Henrique e do Almada... O Botafogo teve muita gente que apareceu, né, nas conquistas, mas o Savarino foi muito importante. Tá aí, Renato, que estreou no dia 1º de abril contra o Red Bull Bragantino e conheceu hoje sua primeira derrota, então, nesta passagem. Desde a estreia foram 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aproveitamento superior a 66%, foram 12 gols marcados e 5 sofridos. Então, primeira derrota no Clássico Vovô. Silas, o que você achou da análise do Renato
admitindo que o Botafogo foi melhor, especialmente no primeiro tempo. Ele fala, né, que depende do departamento médico, ele fala também da viagem, que foi desgastante, falou que do Bernal e do outro menino, o Nonato, que ele ia fazer uma mudança mesmo, quem começasse o jogo ia sair, ou seja, preferiu o Bernal por conta da altura, porque na visão dele, o Botafogo tem um time de mais imposição e a bola parada e tal, mas eu acho que ele foi surpreendido também como a gente falou no início aqui, por aquilo que o Renato Paiva, técnico do Botafogo, pela leitura que ele fez do jogo, por aquilo que o Fluminense vinha jogando, quem eram os jogadores que iam estar em campo e a forma como ele entrou em campo. Então, a gente falou aqui, a Roberta, o Donan, você, que o Botafogo no primeiro tempo foi amplamente superior. E poderia ter saído já no primeiro tempo, de repente, não com o placar definido, porque o Inter estava perdendo de 3-0 do Nacional do Uruguai e empatou o jogo. Mas poderia sair com uma vantagem maior, que acabou acontecendo quase que na última bola do jogo, né? Naquele contra-ataque do Savarino. Então, eu acho que ele foi surpreendido, mas ele parou de reclamar. E ele sabe o time que ele tem nas mãos, ele sabe que são 4 vitórias, 2 empates e uma derrota, que houve uma evolução. Isso muda até o tom da entrevista, né? Vir de uma sequência tão boa. Justamente, e ele vai trabalhar agora em cima disso. Olha um exemplo claro, isso é o Zubeldia, há 2 semanas atrás e agora, hoje. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, que empatou com o Ceará no Castelão. Ô, Donan, então o Renato falando, daqui a pouquinho Renato Paiva, hein? Tá chegando, tá se arrumando, a gente vai mostrar pra você. O Renato falando efetivamente do jogo, né? Às vezes a gente até falou, poxa, será que ele vai ficar falando de arbitragem muito tempo? Daqui a pouco o Renato Arruel vai comentar os principais lances. Eu acho que ele pensa a mesma coisa que a gente, hein? Quem? Eu vou deixar pro Donan e a Renata Arruel falarem. O Renato, eu acho que ele pensa, o raciocínio dele é igual ao nosso aqui com relação ao pênalti, por isso acho que ele também não falou nada. Mas ele começou criticando de uma forma genérica. Eu até achei que a postura dele na coletiva seria outra, porque quando o jogo termina, ele também vai reclamar com a arbitragem ali junto com o Ares. Enfim, a gente vai falar mais sobre esse caso especificamente, né, do Ares ali no Clássico, mas achei uma postura bem tranquila do Renato, admitindo a superioridade do Botafogo. Olha lá, ele foi conversar com o Bruno Arleu, né, de Araújo. Mas ele foi pelo que falaram para ele, porque ele não tem um tablet ali no banco para olhar e ver a jogada. Foi o que ele viu no momento. Mas eu não acho que ele se apegou a esse lance para explicar a derrota. Ele admitiu a vitória do Botafogo, né, admitiu que o Botafogo foi superior, admitiu que o Fluminense, como a gente disse aqui, foi um time com pouca pegada, pouca marcação, intensidade muito baixa no primeiro tempo, um time que descansou e enfrentou um Botafogo que vem de uma partida pesadíssima contra o Estudiantes na Libertadores. Isso é inadmissível. Depois da conversa no vestiário, a postura foi modificada, né? O Fluminense teve mais posse de bola, foi mais agressivo, passou a ser mais combativo também nos duelos ali na marcação, mas não conseguiu ser um time com tanto repertório assim na criação no segundo tempo, né? O Botafogo conseguiu fechar bem os espaços e ser mais perigoso também nos contra-ataques. Achei uma boa entrevista do Renato, a gente vê os números ali por enquanto, saldo positivo, né? Primeira derrota dele. Se você for olhar para a ótica negativa, são 3 jogos sem vencer. Mas esse jogo do meio de semana não dá muito para você cobrar, porque foi um time absolutamente alternativo, nem ele estava, né? Dá para pensar mais no jogo contra o Vitória, que acabou, né, sofrendo o empate por ali. Mas, por enquanto, acho que o ambiente mudou, não vai ser essa derrota que vai abalar muito. As Fluminense ainda tem problemas no seu elenco, né? Isso também tem que ser, né, colocado aqui na mesa, porque não é... Fluminense que tem Super Mundial, né? Em Super Mundial a gente não está falando do melhor elenco do futebol brasileiro. Acho que é um elenco que, obviamente, com um trabalho tático, ele pode ser muito competitivo. Mas ainda tem problemas, né? Hoje o lado esquerdo do Fluminense teve muitos problemas. O Canóbio, que foi um investimento alto, abaixo. O Canóbio começou bem, né? Começou bem, mas abaixo. Amigos, com licença. Hoje é a noite dos Renatos. Vamos lá, a gente já ouviu o Renato Gaúcho. Agora o técnico vencedor, Renato Paiva, aliviado. Físicos ao limite, passa a redundância. E pronto, aquilo que eu pretendia era um bocadinho isto, esta surpresa, tentar surpreender o Renato e o esquema do Fluminense e combater de facto a frescura e o nosso cansaço com esta mudança. E também é um plano B.
para não sermos sempre previsíveis e para podermos, para além disso também, contar com todos em esquemas diferentes e poder descansar jogadores que têm sido muitíssimo utilizados, como por exemplo é o caso do Arthur. Paiva, boa noite. Alan Viana, Visão Botafoguense. Olá, então, Alan. 39% da posse de bola, 8 finalizações na meta mesmo, né? 15 finalizações, com 8 na meta, 6 escanteios, 20 desarmes, o jogo mais intenso talvez do Botafogo na temporada e a melhor partida. Durante essa semana também ficou marcado por alguns problemas onde os torcedores invadiram a conta do John pedindo sua saída. O quanto isso pode ter lhe motivado no trabalho, se é que motivou ou não, e como que você viu a partida dentro desse começo no Botafogo agora? Olha, se há uma coisa que eu tenho é um enorme respeito e admiração pela torcida. Ponto primeiro. Não há nenhuma torcida do mundo que esteja satisfeita quando não se ganha. Nem torcida, nem jogadores, nem treinadores, nem diretores. Ninguém está satisfeito. Okay? Se eu fizer o meu trabalho em função disso, não posso ser treinador de futebol. Portanto, não é desmerecer a torcida, não é não ligar à torcida, obviamente. Estamos tão insatisfeitos quanto eles. Agora, o Renato aqui é o menos importante. O que aqui é importante é que a torcida, como fez hoje, apoie os jogadores. Isso é, se me disserem assim, pede uma coisa à tua torcida, que apoie os jogadores 90 e muitos minutos. Depois, se não estiver contente, no intervalo pode manifestar-se de forma negativa, no final igual, mas durante que apoie os jogadores. O Renato, para trás. Porque o Renato já tem 54 anos, 23, 24 anos de futebol, e está preparado para estas coisas. E está descontente também. Mas o Renato também sente, e eu tinha dito aos meus jogadores, que uma exibição destas podia acontecer a qualquer momento. Porque nós não fomos amassados por ninguém nas derrotas, nós não perdemos de goleada por ninguém, nós andávamos no detalhe. Nos jogos em que não aproveitávamos erros adversários e eles aproveitavam os nossos, que nem eram assim tantos. Portanto, gera-nos descontentamento. Obviamente que gera. Mas a torcida quer ver a sua equipa ganhar e o meu trabalho é perceber como é que estamos, não é? E manter o equilíbrio. Não estou mega eufórico hoje e não estou em depressão com o que está a acontecer. Sou responsável e tenho que fazer esse trabalho. Portanto, eu tenho imenso respeito por eles. Eles hoje foram muito importantes porque, outra vez, naquele momento, multa aí nesse celular, multa. Naquele momento em que nós estávamos em sofrimento de 1-0, digo, não no jogo, mas do resultado em que o Fluminense teve bola, e eles ali não pararam de cantar e não pararam de apoiar, e é isso que eu peço. Por favor, apoiem os jogadores 90 e muitos minutos. É isso. Esse é o grande papel da nossa torcida, e cobrar é normal. Tem que cobrar, obviamente. Não há como quando não ganhas, mas são todas as torcidas do mundo. Ok? Boa noite, pai. Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Meu colega falou sobre o Textor e alguns números. Eu queria também falar sobre isso, porque o Botafogo já tem 13 derrotas com essa do Estudiantes durante a semana e igualou a quantidade de derrotas do ano anterior, 2024 também. O Textor comentou que os jogadores não estão executando, e você também falou durante a semana a frase de que o Botafogo de 2024 não existe mais. Mesmo perdendo só 2 titulares dos 11, você acredita que o Botafogo subjugou as perdas em relação à composição de elenco, Tiquinho Soares, Júnior Santos e o restante dos jogadores, e por isso que os jogadores não estão executando, na opinião do Textor? Obrigado. Boa noite. Eu não consigo perceber perdemos jogadores e ganhamos jogadores. Os jogadores saíram e os jogadores entraram. É simples. E o Botafogo do ano passado não é só o Luís Henrique e Almada. Saíram 14 jogadores. Essa é que é a verdade. 14, 15, saíram muitos jogadores. Segundas linhas também. Portanto, é um Botafogo novo, com uma espinha dorsal no 11 que cá ficou, como é óbvio. A maior parte dos jogadores que ganharam o que ganharam estão cá. Do 11. Depois vamos para as segundas linhas em que chega e há um processo todo de adaptação, de conhecer os colegas, de conhecer campeonatos, vieram de outros campeonatos. Portanto, isto é um trabalho que eu quis com muita vontade e continuo a querer, e imensamente orgulhoso de estar neste clube e trabalhar com estes profissionais, e nós vamos aos poucos fazendo crescer estes jogadores. Tivemos um mês para treinar, e ainda bem, para preparar algumas coisas
porque senão poderia ser muito pior, senão as derrotas não seriam só nos detalhes, podiam ser de outra forma, e não têm sido, fruto do trabalho do mês que nós tivemos, e agora ir acertando, enquanto se pode, durante as competições. Não há como. Eu não consigo chorar no passado, porque nem sequer cá estava. Eu cheguei depois, diverti-me muito a ver o Botafogo do Arthur e do Luís Castro, diverti-me muito mesmo. Era uma equipa que jogava muito bem, mas é passado, já não existe, e agora o que existe é este, e nós temos de trabalhar em cima deste, acarinhar este, apoiar este e trazer resultados e exibições como a de hoje com estes jogadores. Tá? Boa noite, Renato. Fernanda Gondim, estou representando o canal Pinho Fogo. Parabéns pela vitória. Olá, Fernanda. O Botafogo vai dar continuidade agora a uma sequência não só cansativa em viagens e fisicamente, mas emocionalmente também. Vem de um clássico carioca agora, a viagem para a Argentina, um jogo da Libertadores, e agora vai para uma fase decisiva também da Copa do Brasil. Como é a estratégia, como você faz para administrar não só o cansaço físico, mas também o emocional e conseguir passar para esses jogadores não cair energia, para que eles, nesse início de temporada, onde tem um cenário muito amplo na disputa pelos títulos, como faz para manter essa energia e o vigor? Muito obrigada. Boa pergunta. Obrigado. Normalmente nós concentramos no cansaço físico, e o cansaço mais grave e mais perigoso é o cerebral, é aquele periférico, que é aquele cansaço que te permite tomar boas ou más decisões, executar boas ou más decisões, e o jogo de futebol vive de boas e más decisões, e quem acerta mais normalmente ganha. Portanto, esse é o cansaço com o qual nós nos preocupamos muito. É um hábito desta realidade do Brasil, e nós temos que, em vez de nos queixarmos, podemos pedir que mudem, mas a realidade é esta, e portanto nós temos que trabalhar em cima disto. E de facto é fazer recuperar os jogadores de forma na parte física, na parte mental é gerir a informação que tu tens que passar. E acima de tudo, se tiveres que fazer correções em cima daquilo que nós fazemos, sermos nós mesmos. O adversário é importante, o adversário tem nuances que nós às vezes queremos passar aos jogadores, mas às vezes dentro desse cansaço que eles têm, passar mais informação, imagina um copo cheio, tu ainda vais querer colocar mais informação aqui e não dá, só vais fazer mal. Então tens que ter, é uma gestão extraordinariamente difícil fazer isto, porque o cansaço físico tu consegues recuperar, mais gelo, mais alongamento, mais uma corridinha e tal, não vais ao campo um dia ou dois, tranquilo. O mental, porque é invisível e tu não consegues identificá-lo, mas sabes que ele está lá, Então é esse tipo de trabalho que nós fazemos, gerindo essa informação, gerindo emoções, porque trabalhar em cima de vitórias é diferente de trabalhar em cima da fase que nós trazíamos, não é? É mais complicado, podem aparecer as dúvidas, podem aparecer as desconfianças, e não apareceu nada disso, porque este grupo de facto é fantástico. Mesmo perdendo, eles sabiam porque é que estavam a perder, estava identificadíssimo, eles acreditam neles próprios, nos seus desempenhos, eles acreditam nos colegas, eles acreditam no trabalho que se está a fazer, essa é que é a verdade. Eles quando dizem que compram a ideia, que estão a perceber a nossa metodologia, é porque isto não é, eu chego aqui, sento-me e o Botafogo começa a jogar dentro das minhas ideias, mesmo que eu não tenha mudado muito. E de facto eles são grandes profissionais nesse aspecto, e como digo, trabalhar em cima de derrotas é mais desgastante, o perigo está aí do descrédito, do não acreditar. A equipa manteve-se serena, entre aspas, revoltada, resiliência, combater o que estava a acontecer, e eu também lhes disse, não é novidade, eu estava a sentir que a qualquer momento podia haver uma exibição destas, para eles voltarem a ser eles mesmos, e foi isso que aconteceu. Portanto, gerir de facto as cargas, as viagens e os jogos estão aí, e depois ir movendo o elenco como fizemos hoje. Hoje foram 5 mudanças, eu não gosto muito, gostava mais de manter uma espinha dorsal ali, mas está difícil, e portanto, por exemplo, o Gregor Marlon tem estado a jogar os jogos todos, a zaga praticamente os jogos todos, vou mudando os laterais, e tenho mais gente que está a trabalhar muito bem, que quer jogar e que merece jogar. Portanto, é essa gestão que nós temos que fazer.
Renato, boa noite. Márcio Douza, repórter do Lance. Depois do jogo com o Estudiantes, o senhor falou que alguns jogos que o Botafogo não tinha vencido tinha performado melhor do que partidas que tinha jogado, que o resultado tinha chegado. Uhum. E o senhor disse que era uma fase estranha. Acho que a atuação de hoje termina essa fase, e o senhor acredita que hoje o Botafogo jogou o futebol que o senhor acredita o melhor, que é o futebol que o senhor espera que o Botafogo represente a partir de agora? Obrigado. Como eu adorava responder-lhe a isso, se vai ser ou não. Agora, a verdade é que eu tenho de trabalhar em cima de indicadores que as exibições me dão, que os treinos me dão, que os jogadores me dão, não é? E como digo, frustrado e triste por os resultados não chegarem, por detalhes como eu disse, mas foi o que eu disse aos jogadores. Calma, porque se houvesse muita coisa mal feita, teríamos que estar muito mais preocupados. E os resultados não estavam de facto a chegar, e isto é de resultados, é para o treinador, é para os jogadores, é para a direção, é para toda a gente. Nós queremos ganhar. Podemos estar mais longe ou mais perto. E volto a dizer o que disse à sua colega, só os jogadores, esta exibição pode aparecer a qualquer momento, porque há ali indicadores que isso poderia acontecer. Se vai voltar a ser ou não, se vamos continuar, se vai ser um ponto de partida daqui para a frente, não sei dizer, mas sei que isto dá muita confiança e eu tenho que viver em cima de indicadores. Agora vou sair daqui e vou analisar o jogo para perceber já para amanhã e para depois da manhã coisas a melhorar, porque quando ganhamos também há muitas coisas a melhorar, e trabalhar em cima disso para que esses indicadores, eu possa resgatar esses indicadores e que eles continuem. Só isso. Os indicadores são positivos e a confiança volta ali outra vez a um balneário, um vestiário ganhador. Eu espero que sim, e a equipa, e hoje é uma exibição muito próxima daquilo que eu gosto e como eu vejo o jogo. Muita posse, mas posse com agressão à área, agressão entre aspas, à área adversária, finalizações, há muitas finalizações, como o seu colega me disse, nem sei ainda aos números, mas há muitas finalizações, em especial no golo, que às vezes estávamos com finalizações fora do golo. Terminámos jogadas, fomos efetivos, recuperámos bola mais à frente, reagimos à perda, enfim, todas estas coisas próximas de como eu vejo o jogo, só que às vezes não sai, e pronto, mas os indicadores são positivos. Voltamos! Tá aí, Botafogo, a gente também lembra, também no Super Mundial, né, num grupo mais difícil que o do Fluminense, aliás. Nossa, muito mais. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e o Seattle Sounders. Enquanto o Fluminense pega o Borussia Dortmund, pedreira. Mas aí o Ulsan da Coreia e o time sul-africano, Mamelodi Sounders. Eu gostei dessa parte final da entrevista que falaram, mudou agora. E aí o Renato dá um sorrisinho, né? Tomara, né? É o que ele espera, tomara. Mas já vê um outro tom até no Renato, né? Não, hoje você tem que dar muito mérito pro Paiva na vitória do Botafogo, porque ele modifica o esquema tático, né? Então, ele tentou encontrar uma solução para um time que não estava funcionando, que estava muito distante. Hoje o time mais próximo, o time mais agressivo. Ele termina a fala dele falando, a partida de hoje representa mais o que eu enxergo e quero para a minha equipe no futebol, que é muita posse, primeiro tempo teve, e agressividade, não aquela posse de bola lenta, né? Estéreo, né? Que você fica cadenciando. Não, hoje o Botafogo ele teve a posse, ele sufocou o Fluminense, principalmente na primeira etapa, e criou muitas oportunidades. E no segundo tempo ele se fechou, mostrou organização na parte defensiva. Soube buscar contra-ataque. Soube buscar o contra-ataque, porque tem jogadores de muita velocidade. O Botafogo da época já do Luiz Castro, né? Depois com o Arthur Jorge, já era um Botafogo extremamente vertical. Então, se ele tem jogadores com essa característica, é inteligente também utilizar, né, a virtude desses jogadores. Achei uma entrevista bem serena dele. Ele explica a declaração que viralizou, né, durante essa semana, que ele fala, o time é outro. Obviamente, o time do Botafogo ainda tem muita qualidade, tem muitos remanescentes do ano passado. Só que quando perde Almada e Luiz Henrique, são dois jogadores muito acima da média. Demora um pouco para você encontrar, né, uma solução, um funcionamento. E hoje, pelo menos, ele plantou uma sementinha ali. Mudou para o 4-4-2, inverteu o Matheus Martins e o time convenceu. Bom, e um remanescente, uma peça importante na vitória de hoje, Igor Jesus, conversou com a nossa Roberta Barroso. Vamos ouvir.
Uma vitória importante para vocês, principalmente dos últimos resultados. E também a apresentação do Botafogo dentro de campo, um primeiro tempo impecável. Quero que você fale um pouquinho dessa vitória e também o quanto mudou para você a alteração que o Renato Paiva fez, colocando o Mastriani nesse quarteto ofensivo. Boa noite. Primeiramente, queria parabenizar o grupo pela partida que fizemos. Hoje, o treinador optou por jogar com 2 atacantes e quando a gente joga com 2 atacantes eu me sinto mais à vontade de poder fazer os movimentos. Eu acho que é uma das características que eu tenho de poder atacar o espaço, poder achar o companheiro de frente e hoje consegui fazer isso muito bem, ajudando a minha equipe da melhor forma e eu acho que essa vitória nos dá confiança para seguir um campeonato que é muito longo. Tenho certeza que agora as coisas vão começar a fluir. Um pouquinho como é que foi essa semana, porque muito, né, se falou o torcedor pedindo a saída do técnico Renato Paiva e hoje vocês dando essa resposta dentro de campo, né, o Texas já tinha abraçado, né, mostrado toda a confiança que tem no treinador. Como é que foi essa semana depois da derrota para o Estudiantes até aqui, tudo que vocês viveram e para apresentar esse futebol também dentro de campo, conversa com o Renato, enfim? Cara, eu acho que é normal, né, quando a gente se trata de não vencer, as cobranças vêm. Sabemos que é em cima do treinador, em cima do Botafogo em si. Mas em nenhum momento... Calma aí, eu acho que em nenhum momento nos sentimos pressionados. Sabemos que o futebol é assim, você perde na quarta e no sábado e domingo tu já tem a oportunidade de dar a volta por cima e hoje conseguimos fazer um grande jogo, conseguimos uma grande vitória. Agora vai nos dar confiança para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é brigar pelos campeonatos. Obrigada aí. Tá aí, Fernando Campos, o Silas chamando atenção porque ele disse, né, olha, eu me sinto mais à vontade com um outro atacante, palavras do Igor Jesus. E aí, torcedor, conseguiram sentir o dedo do Paiva? Bom, eu acho que Renato Paiva fez uma belíssima mudança tática, né? Com certeza pegou o Renato Gaúcho de surpresa, isso aí eu não tenho dúvida, mesmo ele falando que não sei, pegou. Pegou todo mundo de surpresa e foi bom, funcionou demais. E quem sabe não funcione outras vezes, né? Botafogo pressionou mais a saída de bola do Fluminense, conseguiu tocar, né? Trocar passes, que foi o mais importante, botou o Fluminense na roda, foi lindo de ver, e empilhou chances de gol. Né, isso foi maravilhoso, devolveu o orgulho, não sei pra vocês, mas, cara, no último jogo, principalmente, eu senti vergonha. É até difícil falar isso, cara. Eu senti vergonha, mas falei, bom, cara, nós somos campeão de tudo, mas isso não pode estar acontecendo. Eu tô sentindo vergonha. E de verdade, vocês sentiram vergonha também. Não ficaram nem só com raiva, sentiram vergonha. Que isso, não pode um time, né, ganhar tudo e agora, porra, tá passando por isso, né? E eu boto isso muito na conta da diretoria do Botafogo. Eu sei que eles fizeram mais de 500 milhões, né, $500 milhão de contratações apenas na primeira janela para tentar repor aquilo que tinha perdido, mas eu acho que o erro, principalmente sabendo que o técnico já tinha saído, foi tirar tantos jogadores, sabe? Deixou o Botafogo sem banco, já desfalcou o time e tirou o banco praticamente inteiro do Botafogo. Fora os desfalques, né? Então, acho que poderia ter tirado gradativamente, né, um pouquinho. Quem estava ajudando zero, né, no final do ano e deixar uma galerinha para o meio do ano, né, para a próxima janela, se for o caso de vender, para poder ver se os jogadores iam dar certo e ajudar ainda um pouco mais, né?
Eu sei que o Júnior Santos, por exemplo, precisou ser vendido, né? Porque foi uma oportunidade para o Botafogo também e para ele, né? Mas acredito, por exemplo, Tiquinho Soares, ele podia ter ficado. O Marçal saiu e voltou, ok, né? Mas eu acho que poderia ter ficado mais algumas pessoas para ajudar nessa transição. Beleza, depois sai no meio do ano, ficar algum para sair no final do ano, sabe? Mas eu acho que foi muito drástico, né? Principalmente perdendo o treinador. Então, eu acredito no Paiva, sinceramente, eu acredito. Só que o Botafogo realmente não é mais aquele. E o Botafogo, com treinador nenhum no mundo, chegaria e mudaria da água para o vinho o time, colocaria para jogar um time, ou fazer um time ser competitivo, né? Com tantas peças faltando, né? Ainda desfalca um monte. Então, o Renato Paiva mostrou que é um bom treinador, né? Pelo menos nesse jogo, né? E os jogadores também mostraram que tem potencial para ser competitivo, mesmo com os desfalques e com as perdas que nós tivemos, né? Então, tenho certeza que o Botafogo vai para o mercado e vai para o mercado pesado na próxima janela. Eu tenho certeza absoluta. E para cada vez mais o time se encorpar, né? Se ajustar, que a próxima janela é importantíssima, já seria importante em qualquer situação, principalmente nessa, né? Com tantos jogadores aí sem conseguir performar, né? Então, acho que a partir de agora o Botafogo está mirando já a próxima janela, mas precisamos chegar lá vivos, né? Para ainda ter fôlego para continuar a temporada. Beleza? Bom, torcedor, deixa eu te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, de graça, você não paga nada. Aproveita que, ó, você tá feliz, eu sei. Domingão, tu tá tranquilo, nada, absolutamente nada te perturba hoje, né? As minhas filhas já aprenderam. E a esposa, que Botafogo ganha, ela já fala, pai, vamos pedir um lanche. Ai. Com vocês é assim também, né? Então tá tranquilão. Pai, vamos passear hoje? Nada agarra. Tudo sim, né? A gente fica feliz. Você é assim também, eu tenho certeza que você muda o seu astral, o seu humor depois de uma vitória, principalmente uma vitória tão, né? Tão gostosa como essa. Então dá essa moral, pô. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. Ó, tem vídeo lá também no Fogão Play React, beleza? Fogão Play React. Tem vídeo novo também lá do Sport TV falando sobre essa vitória do Botafogo em cima do nosso filho tricolor, beleza? Tamo junto, então, rapaziada. Grande beijo, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.